aprender e aplicar aquilo que aprendemos, Senhor Deus, para a edificação, o crescimento do Teu reino na terra. Assim oramos, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pastor Jefferson França. Senhor, bem? Graças a Deus. Vamos receber o pastor Jefferson, então, que está com a liberdade para estar ministrando a palavra de Deus. Obrigado. Senhor. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar, por gentileza. Glória a Deus por esta grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite e rever o meu pastor Antônio Domingos, irmã Conceição, Rosângela, Raquel, e poder estar colaborando com mais um momento tão especial que é este, que é esta escola bíblica para professores e obreiros do campo de Guarapuava. Nós, daqui mais ou menos uma semana, estaremos também iniciando em Londrina a nossa 15ª Escola Bíblica de Obreiros. É um evento já tradicional da nossa igreja em Londrina, que envolve aproximadamente cerca de 800 a 900 participantes, 800 a 900 alunos, e Deus tem nos abençoado lá, porque cada ano que nós temos a edição da nossa escola, nós vemos o crescimento espiritual e o crescimento do conhecimento dos nossos obreiros e daqueles que participam. Então quero louvar pastor Antônio e a todos que participam desta organização por esse gesto de amor pela obra do Senhor, que é organizar uma escola bíblica. O tema da minha palestra, da nossa conversa, é Ide e Pregai. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se assim você puder fazer, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo de número 15. Esse texto é praticamente o nosso texto áureo da igreja. Opa, maravilha. É o nosso texto áureo da igreja Assembleia de Deus. Desde que me conheço por gente, nós vemos esse texto sendo lido na igreja, sendo abordado pelos pregadores, e hoje nós vamos destacar dentro desse texto o que se propõe o tema dessa escola bíblica. Ide e pregai. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a algumas criaturas, a toda criatura. Versículo de número 16, por gentileza. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O versículo 15 é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Essa ordem imperativa quer dizer que não há meio termo, não há um jeitinho, é uma ordem que deve ser cumprida. Quem já foi do quartel, quem já foi do exército, sabe que quando é dada uma ordem, essa ordem deve ser obedecida, ela deve ser cumprida. E no melhor das intenções é que esta ordem seja de forma emergencial. Ela não pode ser colocada em segundo plano. Dentro do aspecto religioso da igreja, nós podemos ter vários atos, podemos ter várias ações,
mas de forma primária, pregar o Evangelho deve ser primazia da igreja, deve ser prioridade da igreja. Nós não podemos colocar a pregação em segundo plano. Todo e qualquer movimento que nós estivermos fazendo dentro da igreja, ele deve focalizar a mensagem do Evangelho de Jesus. A famosa expressão que nós temos é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Em algumas modificações, mas a base é essa. Então, não é uma ordem para quatro paredes, é uma ordem missionária. E essa ordem missionária é onde nós estamos. Quando você lê a passagem de Jesus falando sobre o bom samaritano, você vai observar que Jesus fala sobre o próximo. Quem é o teu próximo? O próximo é aquele que está ao seu alcance. O próximo é aquele que está longe. O próximo é aquele que está em outro país. Então, em algum momento, alguém estará próximo a esta pessoa, ou será enviado como missionário, ou estará na sua própria cidade como um evangelizador, falando do amor de Jesus. Isso é importantíssimo que a igreja saiba, porque muitas igrejas estão perdendo a visão da pregação, a visão da mensagem do Evangelho, e envolvendo-se apenas em movimentos sociais. O social é bom, é importante, mas primariamente a mensagem, a pregação do Evangelho. Eu coloquei aqui na nossa lição, no segundo parágrafo ali, que o Evangelho de Jesus Cristo, no decorrer dos séculos, nunca foi tão explorado como hoje. Nunca foi tão explorado como hoje. A começar pelo número de denominações cristãs que nos últimos tempos se multiplicaram rapidamente pelo Brasil e em outros países. Sob a ótica do crescimento frenético, alguns destes movimentos têm se preocupado em transmitir uma mensagem que produz bem-estar financeiro e social, efeitos esses contraditórios ao Evangelho pregado por Jesus. Na época de Jesus, há 2000 anos atrás, a mensagem era emergencial, porque os judeus estavam sob o governo romano, então as pessoas não tinham preocupação como nós temos hoje. Em Atos capítulo 3, você vai verificar que as pessoas vendiam as suas propriedades, as pessoas dispunham do que tinham, porque sabiam que não havia nenhuma expectativa de vida, porque em algum momento haveria uma perseguição e a morte ocorreria. Porém, hoje nós vemos um absurdo acontecendo, a exploração social e ao mesmo tempo financeira do Evangelho. Se abre uma porta de uma igrejinha, a ideia é primeiro arrecadar para depois salvar. Isso é muito perigoso. Ensinar sobre dízimos e ofertas é de suma importância, é importantíssimo, mas nós não podemos utilizar o mecanismo financeiro para atrair as pessoas, promessas de melhora financeira, promessa de mudança social. Isso não é do Evangelho de Jesus Cristo. Também não podemos pregar a pobreza, não é isso, a pobreza não é a base do Evangelho. O que é a base do Evangelho é a salvação. Por isso Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Jesus fala essa expressão na época dos judeus, porque é o que os judeus queriam: justiça espiritual e social, queriam ser ouvidos. Então Jesus dá o alerta: você primeiro precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então Jesus coloca o reino dos céus primeiro, a sua justiça, e consequentemente Deus vai prover a cada um aquilo que é necessário. O salmista vai dizer, num pedido que ele faz ao Senhor, ele diz: Senhor, eu te peço algo e espero que o Senhor não me negues. Não te peço a riqueza nem a pobreza,
Não te peço a riqueza, porque estando rico venha eu a esquecer-me de ti. Não me peço a pobreza para que eu, estando com fome, venha defraudar e roubar o meu irmão. Mas eu peço o alimento básico, a subsistência, a dependência de Deus, o pão de cada dia. Pão simboliza aquilo que Deus tem para nos dar, o alimento físico e o alimento espiritual. É o que Deus tem para nos dar. Então nós vemos hoje esse movimento acontecendo no Brasil e nós, membros da Assembleia de Deus, ficamos às vezes olhando e observando e dizemos: poxa, por que lá está tão cheio? Tão cheio e aqui não, né? Porque essa ideia é uma ideia que atrai as pessoas. Mas nós temos condições de pregar um evangelho que transforme vidas, que faça com que as pessoas entendam que o evangelho de Deus é muito maior do que o evangelho terreno e aceite esse evangelho na dependência do Senhor. Continuamos lá. Ainda outra questão preocupante e que vem na mesma direção é a manipulação da fé. Manipulação da fé por meio de elementos emocionais e motivacionais. Movimentos que transmitem uma mensagem de baixa qualidade, diga, de baixa qualidade, com pouco conhecimento bíblico e com interpretação totalmente equivocada da palavra. Você pode ir lá no Facebook observar que sempre está entrando alguém pregando uma coisa absurda, né? Sempre está entrando alguém ministrando uma mensagem e às vezes com uma interpretação totalmente equivocada. E nós precisamos tomar cuidado para não simplificar o evangelho a ponto de menosprezar a interpretação do Espírito Santo de Deus. Também não podemos colocar o evangelho numa interpretação acima do conhecimento das pessoas, mas é necessário que possamos transmitir uma mensagem genuinamente bíblica, que as pessoas entendam que pecado é pecado, que mudança de vida é necessário, que largar o mundo é preciso, que aceitar a Jesus é necessário. E essas mensagens que são pregadas muitas vezes por aí, a gente vê shows e shows acontecendo de mensagens assim, nós observamos que as pessoas, elas nem Bíblia carregam mais, elas não têm essa apuração como a igreja de Bereia tinha, que ao ouvir a mensagem pregada, a mensagem exposta, elas chegavam em casa, abriam a Bíblia para pesquisar, para consultar se aquilo que tinha sido pregado na igreja era realmente baseado na palavra de Deus. As pessoas estão com tanta sede que estão aceitando qualquer água. As pessoas estão com tanta fome que qualquer comida serve. Mas nós estamos aqui nesse ambiente muito bom, propício a entender que é preciso buscar na palavra o conhecimento para expor às pessoas uma realidade, uma vida com Deus, de santificação, de mudança de vida e de libertação do pecado. Olha o que diz Oséias no capítulo 4, versículo 6. Coloca, por gentileza, esse texto para nós. Oséias capítulo 4 e o versículo de número 6. O meu povo, diga comigo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Antes desse texto, desse versículo, em Oséias capítulo 4 e 3, coloca lá por gentileza. 4 e 3. Oséias vai dizer: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nessa terra desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Esse texto aqui você vê que terra está em letra minúscula, é a terra
que o povo de Israel habitava naquele momento. O povo estava tão perdido, sem conhecimento, que eles viviam uma vida sem progresso espiritual. E você vai verificar no capítulo 6, versículo 3, no mesmo livro de Oséias, coloque para nós, por gentileza. Oséias 6 e 3, olha o que o escritor vai dizer. Conheçamos em conhecer como a alva a sua vinda é, ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Se você colocar em 4 e 3, você verá que eles estavam de luto. Os animais estavam morrendo, porque eles não tinham instrumentos para lidar com a situação, com o problema. Estavam totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Há 3 semanas atrás, eu estive numa casa, fazendo uma visita na igreja que eu estou pastoreando. Um homem muito rico, mas sem Deus, sem Jesus. Riquíssimo, com 3 fazendas no Mato Grosso, 2 na região de Londrina, imóveis a perder de vista. E eu disse a esse homem: o senhor frequenta alguma igreja? Ele disse: não, eu sou religioso, eu tenho a minha religião. Eu frequento, sim, eu faço as minhas preces, eu faço as minhas orações, as minhas rezas. E eu disse a ele: mas o senhor tem a Bíblia? O senhor está lendo a Bíblia? Não, eu vou à igreja onde eu frequento, e lá eu faço as minhas preces, as minhas imagens, e para mim basta. Mas o motivo de nós termos ido na casa desse homem é porque ele estava sendo oprimido pelo diabo, estava ouvindo vozes e barulhos, a tal ponto que eu e mais os 2 irmãos que estavam comigo, um casal que é membro da igreja onde eu pastoreio, começaram também a ouvir barulhos dentro da casa. E nós estávamos, eu, este casal e este irmão, esse senhor, melhor dizendo. E ele dizia: vocês estão ouvindo? Eu durmo num quarto, vem puxar a minha calça. Eu tenho que mudar de quarto, ir para um outro quarto e dormir. E eu disse: mas o senhor conhece realmente Jesus? A palavra? O senhor conhece a Bíblia? O senhor lê a palavra? O senhor já leu aquele texto que está escrito, que conhecereis a verdade e a verdade vos? Ele disse: não, eu nunca li esse texto. Falei: pois então, Jesus é esse homem que através de uma verdade que ele vai dizer à sua vida, ele vai te libertar. Nós oramos por ele, e quando foi ontem no culto, a irmã que foi comigo testemunhou dizendo: o seu Antônio pediu para transmitir que depois que aquela visita foi feita e aquela oração foi feita, ele não ouviu mais nenhum barulho dentro de casa e também não sentiu mais nenhum demônio entrando no seu quarto. E hoje de manhã eu liguei para ele e disse: seu Antônio, sabe o que é isso? É o Jesus que liberta. Por isso, quando você transmite essa mensagem para essas pessoas, no tete a tete, no olho a olho, você percebe que as pessoas estão famintas. E quando você encontra elas, muitas dessas pessoas, elas estão tão perdidas, que elas observam, volte para nós lá, 4 e 3, por gentileza, de Oséias, 4 e 3, essas pessoas estão de luto espiritual, elas estão mortas, elas estão vendo tudo desfalecer na sua vida, elas estão vendo os animais, a sua casa indo de mal a pior. Você pode conversar com pessoas que têm essa sensação de ver o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o suor do seu trabalho, caindo por terra e não produzindo nada. Tudo que eles têm parece que se perde. Então você não precisa falar disso aqui para eles. Fale de Jesus. Porque o resultado da ação de Jesus na vida dele vai ser transformar essa terra de luto, esse lugar onde eles moram, que está desfalecendo, os animais do campo, tudo que eles têm, as suas proles,
as suas posses serão abençoadas, porque Jesus não vai permitir que aquele que o aceita, que aquele que o busca, que aquele que o siga, perca aquilo que ele tem. E mesmo que ele perca aquilo que ele tem, o Senhor irá reconduzi-lo a uma reconquista, a um reinício espiritual. Por isso nós não podemos esquecer desse evangelho que salva, que cura, que perdoa. Você às vezes fica preocupado porque você coloca lá na denominação XYZ e aí você vê só testemunho de bênçãos. Isso é porque nós não contamos na nossa igreja. Nós não damos ênfase a um culto em que você pega o microfone e diz conta a bênção. Nós não fazemos isso. Mas deveria, porque isso poderia até mesmo acontecer como no cristianismo de Jesus, quando ele carregava os discípulos com ele e as pessoas iam perseguindo Jesus por causa dos milagres que iam acontecendo. Eu gosto muito da passagem da multiplicação dos pães e peixes. Essa passagem ela é maravilhosa. Jesus convida os discípulos para descansar. Os discípulos estavam tão cansados, a Bíblia vai dizer isso, que eles não tinham tempo nem para se alimentar. E Jesus então diz: vamos para um lugar ermo, um lugar deserto, e vamos descansar. Vocês estão cansadinhos, então é hora de vocês repousarem. Eles entram num barquinho, só que tem alguém lá que observa que Jesus entra no barco com os discípulos, vai na cidade e conta: olha, Jesus está indo para tal lugar. Quando Jesus chega em tal lugar com os seus discípulos, que ele olha para a terra, a Bíblia vai dizer que ele vê uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus teve o que dessa multidão? Compaixão. O evangelho de Jesus, ele vem com compaixão. Olhar para aqueles que estão morrendo e ter compaixão destas pessoas. E é Os evangelhos não eram, os que escreveram o evangelho não deveriam ser da Assembleia de Deus, porque se fosse a Assembleia de Deus, Jesus não ia escrever em 3 anos tudo que está escrito para nós. Os assembleanos deveriam fazer, eu estou aqui há 30 anos, deveriam fazer muito mais do que está escrito em 3 anos. Jesus vamos dizer que Jesus é super top, né? Fez o que nós não conseguimos fazer na vida inteira, ele fez em 3 anos. E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para aqueles homens, ele olha para os discípulos, entre o descanso dos discípulos e a necessidade das pessoas, o que será que Jesus escolheu? Responde para mim. Entre os descansos dos discípulos e a necessidade da multidão, Jesus escolhe a necessidade da multidão. Para sanar a necessidade da multidão é preciso sair das 4 paredes. Não se consegue sanar a necessidade da multidão descansando em casa, ou descansando na sua cadeira, na sua poltrona. É necessário ir. Então Jesus ensina ali a duplicidade do evangelho. Primeiro, Jesus cura os enfermos. Cura os enfermos nessa passagem. Cura os enfermos. Dá vista aos cegos, cura os paralíticos, a audição aos surdos e faz os mudos falarem. A ação está feita. Os discípulos então dizem a Jesus: manda eles embora, porque já é avançada a hora e não tem o que comer. Jesus falou: vocês estão tão preocupados assim com o que tem que comer? Por que vocês não dão para eles o que comer? Não temos nada aqui, Senhor. Nós temos apenas quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos, que é de um rapaz que a Bíblia nem cita o nome. E isso nos ensina que o evangelho genuíno de Jesus pregado geralmente vem de quem menos nós esperamos. E esse jovem estava ali com 5 pães e 2 peixes.
E você conhece a história. Jesus agradece a Deus, multiplica os pães e multiplica os peixes, e a multidão come, se alimenta e vai para casa. Este é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que vai curar a vida espiritual e vai também saciar a fome do seu povo. Amém? Glória a Deus. Então Oséias 4:6 vai dizer que o conhecimento da palavra é muito importante, porque o mundo está perdido, o povo está perdido, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas e qual povo é esse? É o povo de Deus. É o povo de Deus, que numa situação adversa não sabe abrir a Bíblia e ler o texto, e ver que a solução do problema está ali, que o Evangelho que renova, que transforma está ali. Eu disse ontem na mensagem que eu preguei, quantas pessoas correm atrás da bênção, vão a lugares estranhos à nossa fé. Quantas pessoas aceitam que alguém que ele não conhece colocar a mão sobre a sua cabeça? Quantas pessoas pedem conselhos para quem não tem? E é tão interessante que Jesus, ele é claro em dizer que os discípulos foram preparados para ensinarem o povo. E vocês estão aqui nesta noite, tem o vosso pastor Antônio Domingo dos Santos, e em cooperação com ele, estão se preparando para ensinar às outras pessoas que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Senhor que faz milagres, é o Senhor que cura enfermos, que cura depressão, é o Senhor que salva o homem, que escreve o nome do homem no livro da vida. Continuamos a nossa lição, você que tem aí, página 53. Diante desse evangelho que eu acabei de dizer aqui, que prega uma facilidade, nós temos um ato a fazer. O nosso estudo vai dizer: todavia, é necessário andar na contramão desse tipo de movimento. É preciso que todo ministro do Evangelho se comprometa com Deus, com a igreja e consigo mesmo em pregar uma mensagem que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Considerando que estamos tratando do Evangelho a mensagem pregada, cujo objetivo é provocar sensação de bem-estar para o ouvinte, pode não ter o efeito a longo prazo e produzem cristãos com falta de raízes espirituais, sem firmeza na palavra. Diga, com falta de raízes espirituais, sem firmeza na palavra. Isso é preocupante. É quase igual a palavra do semeador. A semente cai entre os pedregais, cresce, mas não tem sustentação, e num primeiro vento que dá, ela cai por terra. Cai entre os espinhos, não tem sustentação, os espinhos crescem, sufocam e ela morre. Quantas pessoas mudam de igrejas e igrejas, procurando alguma que satisfaça suas necessidades espirituais. Vai aqui não encontra, vai ali não encontra. Na igreja que eu estou pastoreando, e creio que aqui faz com muito louvor, eu disse assim, nessa ação de pescaria, eu chamei os obreiros da igreja e disse assim: o primeiro que entrar aqui, em nome de Jesus, não sai mais. Você já pega o telefone dele, você já pega onde ele mora, se ele é crente, se ele não é, o que ele faz da vida, que nós iremos lá visitá-lo ainda esta semana. Preparamos uma equipe, pastor Wilsonei sabe, é uma igreja que eu assumi agora, que infelizmente passou por uma divisão. O líder que estava antes levou uma parte da igreja e montou um ministério, e eu assumi essa igreja sem círculo de oração, no caos. Está aqui o pastor Wilsonei, que é o vice-presidente da igreja de Londrina, eu sou o primeiro secretário. Estava em casa, bem tranquilo, pastor Elias Moraes, meu presidente, ligou e disse assim: pastor Jefferson, o senhor está em Londrina? Estou sim, pastor. Então se prepare que hoje o senhor vai tomar posse na congregação tal.
e vai juntamente com o senhor lá, o pastor Wilsonei, que é o meu companheiro há 12 anos de trabalho. E vai eu e esse aqui, esse abençoado lá. Chegamos lá na igreja, e eu tremendo nas pernas, a minha mulher nem estava junto. Ela falou, não, vou pregar para as crianças da sede, eu não posso ir. Chegamos lá, o povo queria nos comer com os olhos, né? A líder despediu da igreja e levou um povo com ela, e eu fiquei lá com aquele povo reduzido. E eu falei, Senhor, e agora? Primeiro culto tinha 15 pessoas, apenas 4 me cumprimentou. Eu falei, misericórdia, onde eu fui me enfiar? Onde o meu pastor me colocou? Segundo culto tinha 22 pessoas. No terceiro culto, 34 pessoas. No quarto culto, 56 pessoas. E hoje nós estamos com 60. E eu coloquei na cabeça da igreja, entrou aqui, sem Jesus, no mínimo, você vai falar para ele que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus leva o homem para o céu. Toda a mensagem pregada nessa igreja vai ser dessa forma. Irmãos, gente chegando de todos os lugares, pessoas se convertendo. Já temos em 2 meses e 4 dias que eu estou lá, já temos praticamente 8 pessoas já sendo discipuladas, porque o evangelho de Jesus é o que transforma o homem. E se você pregar esse evangelho, eu creio em nome de Jesus, eu profetizo para você, o Senhor vai te usar para abençoar vidas nessa terra. Então a terra estava de luto, porque as pessoas não conheciam Deus e não havia uma mensagem pregada. E por isso, a falta de raízes espirituais, sem firmeza na palavra. Continue comigo lá. Diz que tem uma plaquinha que vai ser mostrada aí, né? Ah, tá, beleza, obrigado. Tá bom então. Então vamos lá. Primeiro, com falta de raízes espirituais, sem firmeza na palavra. Segundo, sem conhecimento, diga, sem conhecimento das coisas celestiais. Sabe aquela escolinha dominical que a gente tinha antigamente? Na verdade? Me lembro da cidade de Arapongas, né, Rosângela? Raquel, tudo pequenininho, na Conceição, EBF, na verdade? Então, aquilo lá serviu para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Aquelas palavrinhas, 3 palavrinhas só, eu aprendi. Coisinha simples, não é verdade? Mas faz um efeito. Por isso a palavra vai dizer, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. A palavra tem efeito. A palavra incutida na cabeça. E eu posso pegar um texto da Bíblia do Antigo Testamento, que a Bíblia vai dizer, esta palavra que hoje eu te ordeno, você andarás com o teu filho pelo caminho e falarás da minha palavra a ele, e a inculcarás. A palavra inculcar quer dizer abrir a mente. Sabe o que eu vejo? Muitos crentes que você diz a ele, procura o texto de Abacuque. Irmão, esqueça. E não diga nem amém, porque ele vai dar um amém falso. Amém. Sabe aquele amém espremido? Vai sair com maior sentimento, porque ele não conhece Abacuque. Ele não sabe onde está escrito. Porque as mensagens que são pregadas na igreja são aquelas mensagens superficiais. Elas não falam do livro de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, do novo céu, da nova terra, onde habitará a justiça. Ele não fala da exclusão do pecado, como o livro, a epístola de Paulo aos Romanos, que o pecado nos separou de Deus. É só bênção, só bênção. Ele não fala da libertação dos vícios. Esse dia conversando com uma irmã, a irmã disse assim, pastor, posso tomar ceia, pastor? Eu falei, pode, irmã,
Pode, a irmã é membro aqui? Não, pastor, eu não sou ainda. É que eu sou amaziada, então... Mas eu acho que a ceia não tem problema. Eu posso tomar. Eu disse, irmã, mas a Bíblia dá alguns ensinamentos sobre a sua vida com Deus, que deve também estar em condição com o seu esposo, ligado na terra, será ligado no céu. Então as pessoas não têm conhecimento das coisas celestiais, e nós temos esse compromisso de mostrar o caminho para essas pessoas. Irmão, vou dizer a vocês, Jesus, ele ficou 3 anos ensinando os discípulos, 3 anos se dedicando a 12 pessoas, e teve muitos problemas. Judas era um deles, um grande e grave problema, mas Jesus não desistiu de Judas, até o último dia. Jesus esteve ali, e na hora da traição, Jesus fala o que para Judas? Amigo, a que viestes? Porque Jesus estava interessado em mudar a vida de Judas. Uma alma traz desgaste, uma alma traz tempo, você tem que ter tempo para cuidar dela, visitá-la, sentar com ela. Uma irmã esses dias disse, pastor, eu quero falar com o senhor pode me visitar? Eu falei, posso, que dia? Tal dia, semana retrasada, mas eu quero começar pelo telefone. Eu falei, tudo bem, irmão, pode começar. 1h30, irmão, no telefone, e eu ali, tal, Jesus, me dê graça, me dê, que não entre nenhuma mente agora, nenhum pensamento que eu venha esquecer da primeira palavra, porque ela vai perguntar, pastor, e exatamente, pastor, o senhor lembra a primeira coisa que eu falei do senhor? Lembra, irmão? Então o Evangelho é isso, ele nos prende em pessoas. Pregar em cima do púlpito é muito legal, é muito bonito, mas quando você desce do púlpito e senta lá 1h30 discipulando uma pessoa, ensinando o reino de Deus e as coisas do céu, você verá o efeito que tem. A pessoa chega a brilhar os olhos. Esses dias alguém disse para mim assim, pastor, eu ainda sou um bebê espiritualmente, eu preciso aprender de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, através desse ato tão importante, que é esta escola bíblica que o Senhor tem preparado a nós. Amém? Se preocupe com isso. Continuamos lá. Essa mensagem pregada sem profundidade produz cristãos, diga comigo, sem conhecimento das coisas celestiais, sem purificação dos pecados que habitam no coração, sem aprofundamento na vida espiritual em Cristo Jesus, vivendo na superfície somente. Eu gosto de Efésios capítulo 2, coloque para nós lá, versículo de número 1. Você já conhece, mas para nós aqui nesta noite, entendermos que isso aqui é o Evangelho. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos, e quem estava morto? Você, eu. Mas quem ainda continua morto? O mundo. Então esse texto ainda não se cumpriu na sua totalidade. Diga comigo, não se cumpriu na sua totalidade. Eu estou vivo, diga, eu estou vivo, mas ainda há alguém que está morto. Então eu preciso ir até ela, porque existe essa morte espiritual, que essas pessoas estão afundadas, soterradas, presas pelos delitos e pelos pecados. Versículo 2: nos quais andaste outrora. Veja que o apóstolo Paulo, ele não deixa você se esquecer o caminho que você e eu percorremos, o caminho do outrora, o caminho do passado, o caminho de lá de trás, o caminho que nós
vemos pessoas andando da mesma forma. Segundo o curso deste, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, antes de você passar, deixa aí nesse texto. O príncipe da potestade do ar. Pregar o evangelho, irmão, não é uma ação fácil. Você está enfrentando ações espirituais poderosíssimas. Existe um príncipe da potestade do ar que está bloqueando o entendimento das pessoas enquanto você prega na igreja, enquanto você prega no mundo, enquanto você prega para o não crente. Esse príncipe está ali impedindo que o Espírito Santo trabalhe, porque ele está operando do Espírito. Isso não quer dizer que uma pessoa que não conhece Jesus vai ficar possessa, não é isso, mas existe uma ação do Espírito, que não é do nosso espírito, que está trabalhando na vida desta pessoa. Porém, vamos continuar, vamos lá, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos, olha novamente aí, outrora. Será que isso não nos leva a um pensamento que eu já passei por aquele caminho e que existem pessoas naquele mesmo caminho que eu passei e que precisam de mim e de você para dizer a elas que Jesus é amor, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus resolve o problema conjugal, que Jesus dá emprego, que Jesus transforma a vida do homem, a vida do filho drogado, a vida do filho que está na prostituição, da filha que está nas drogas. É isso que Deus quer que nós façamos. Por isso eu quero dizer a você, irmão, que antes de você pregar as benéfices do Evangelho, mostre o caminho para escapar da morte para esta pessoa. Continuemos. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da bondade? Filhos de quem? Filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, repita bem forte, mas Deus, sendo pobre em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmão, mostre quem você era para as pessoas. Diga a elas: eu era tudo aquilo lá, mas o amor de Deus, a misericórdia, concórdia, coração, limpeza, mudança, o Senhor fez em mim e quer fazer em você também. Isso que você está passando hoje não é maldição, é apenas um momento sem Jesus, mas você vai ter Jesus na sua vida, eu creio, e você vai ser transformado como eu fui, por causa do grande amor com que Jesus nos amou. Versículo 5, e estando nós mortos, ele repete, Paulo é incisivo, ele não se cansa de dizer, você estava morto, você estava morto, você estava morto, então olha o que Jesus fez por você, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela vida financeira sois salvos, pela casa nova sois salvos, pela graça sois salvos. E olha o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e olha onde nós estamos assentados, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você quer aplaudir Jesus nesta noite? Você passou e eu passei, mas hoje estamos em outro lugar na presença de Deus. Que Deus abençoe. O horário terminou. Vale um glória?